Paz, bom dia, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Gostaria de convidar você a estar participando deste momento junto conosco. Tenho certeza que Deus tem algo a dizer para você e para mim nesta manhã de hoje. Amém? Vamos, antes de iniciarmos a palavra, ter um tempo de oração. E aquele que se sentir à vontade e desejar fazer algum pedido de oração, pode estar colocando nas mensagens que posteriormente estaremos lendo também e orando, tá bom? Pelos pedidos de oração. Pai Santo e amado Deus, Pai, te louvamos e te agradecemos, meu Pai, mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, meu Pai, diante da Tua santa e poderosa palavra. Pai, o Senhor é soberano, o Senhor reina, o Senhor é poderoso. Nós cremos, meu Pai, no Teu santo nome, meu Pai, que está acima de todos os nomes. Por isso, Pai, te pedimos, meu Deus, nos conduza diante da Tua palavra, assim como ela está aberta diante dos nossos olhos, o nosso coração se abre para ela e a nossa vida se prostra para a Sua santidade, Deus. Fala conosco nesta manhã de hoje, fala por meio da Tua palavra, que possamos sentir a Tua presença neste dia de hoje, meu Pai. Oh Deus querido e amado, aquecendo os corações, trazendo ânimo novo, trazendo saúde, trazendo vigor, trazendo cura, meu Pai, trazendo libertação, Deus. É o que pedimos ao Senhor, crendo que o Senhor nos tem ouvido e tem cuidado de nós tão bem. Pai Santo e amado Deus, Pai, abre o entendimento, meu Pai, de todos aqueles que vão receber esta mensagem, para que eles sintam a Sua presença, para que eles, meu Pai, venham sentir o Seu toque por meio da Tua palavra na vida deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Acho que você deve ter lido aí na descrição do vídeo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que será este dom gratuito de Deus? Vamos procurar saber? Bom, hoje a gente vai começar no livro de João, capítulo 3. Primeiro a gente vai começar falando sobre o novo nascimento. Havia um mestre em Israel chamado Nicodemos, um homem de influência, um professor das leis em Israel, conhecido e respeitado como mestre por todos. Este homem procura Jesus na calada da noite, porque dentro deste homem havia perguntas, dentro deste homem havia curiosidade, angústia, por ele tanto saber, mas não entender tudo o que ele procurava entender. Este homem procura Jesus e Jesus diz a este homem Nicodemos, chamado assim: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando aqui sobre o novo nascimento a Nicodemos. Nicodemos, ele ainda não consegue entender o que o Senhor Jesus está dizendo. Mas como pode alguém nascer de novo? Pode porventura voltar ao ventre de sua mãe? Meu irmão, minha irmã, Jesus explica então com mais detalhes a Nicodemos e diz: o vento ele sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tu és mestre em Israel e não sabe isto? Preste atenção nisso, porque mesmo Nicodemos sendo mestre em Israel, mesmo Nicodemos tendo todo acesso à informação,
sendo homem culto, inteligente, de grande conhecimento. Mesmo ele sendo este homem, ele não sabia de todas as coisas. Ele não sabia de tudo. Há respostas que só encontramos em Jesus. E é justamente em Jesus que Nicodemos busca essa resposta. Então Jesus explica que é necessário nascer de novo. Este é um dom gratuito de Deus. Por isso que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna. Agora preste atenção. Agora você sabe que é necessário, para entrar no reino dos céus, para entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito. Só que ainda você está em dúvida, e isso é natural. Porque talvez a sua pergunta seja a mesma pergunta de Nicodemos. Mas como pode alguém, já sendo velho, nascer de novo? Que sentido faz isso? Como pode alguém nascer de novo? O que significa nascer de novo? Você sabe que uma das condições para você entrar no céu é o novo nascimento. Porque Jesus é claro quando ele diz que se você não nascer da água, se você não nascer do Espírito, se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino de Deus. E eu tenho certeza que assim como eu, você quer entrar no céu um dia. Você quer entrar no reino de Deus. E não somente você, mas sim toda a sua casa e sua família, na verdade? Porque também carregamos esta preocupação dentro dos nossos corações. Poxa, eu busco e eu quero ser salvo, mas eu também quero que minha família seja salva. Eu quero encontrar com minha família no céu. Eu quero que os meus filhos estejam no céu. Eu quero que minha esposa, o meu marido, os meus pais, os meus avós, os meus amigos estejam também no céu. O reino de Deus está aberto a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E você entende que se faz necessário que você nasça de novo. Mas para que sua família também entre neste reino de céu, também se faz necessário que todos eles nasçam de novo. E a gente precisa entender ao fundo o que realmente significa o novo nascimento. O novo nascimento, porque muitas pessoas confundem um novo nascimento com um estado de emoção, confundem um novo nascimento com atitude, confundem um novo nascimento com uma condição. O que verdadeiramente significa este novo nascimento? A gente vai aprender no livro de Romanos, capítulo 6. Presta atenção no que está escrito aqui. Queremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Preste atenção nisso. Todos nós fomos alcançados pela graça de Deus, pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz e a sua ressurreição, correto? Quando ele tem quando ele toma aquela atitude de amor naquela cruz e morre por mim, morre por você e ressuscita, ali ele derrama sobre nós o dom gratuito de Deus, a graça de podermos ser reconciliados com Deus, a graça de podermos nascer de novo, de podermos passar por um novo nascimento. Essa é a graça derramada sobre nossas vidas. Este é o dom gratuito de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. O dom do novo nascimento. E se faz necessário que você nasça de novo para que você possa entrar no reino de Deus. Agora você tem consciência que você precisa nascer de novo, correto? A palavra é bem clara e Jesus está dizendo isso com todas as letras. Você tem essa consciência que você precisa nascer de novo. Você sabendo que Jesus pagou um alto preço por você na cruz. Morreu por um pecado que não era dele, mas sim era meu e seu. Como que você pode ainda caminhar como caminhava? Como você pode ainda falar como falava? Como você pode ainda olhar como você olhava? Como você pode viver como você vivia? Sabendo de tudo que Deus fez.
tendo consciência do que Cristo passou por mim e por você, pelo alto preço que foi pago naquela cruz? Esta é uma pergunta que no livro de Romanos faz a todos nós. Como pode vocês permanecer ainda no pecado? Para quê? Para que a graça abunde novamente, porque aonde havia pecado, a graça superabundou, ou seja, a graça encobriu todos os pecados, a graça de Deus. Porém, você tendo consciência que a graça foi derramada sobre nossas vidas por um alto preço, você ainda insiste em viver como vivia? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como viveremos ainda nele depois do que Cristo fez por mim e por você? Ou você não sabe, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aqui é o nascer da carne, novamente. Preste atenção nisso e lembre-se dessas palavras de Jesus Cristo a Nicodemos. É necessário que você nasça da carne e nasça do Espírito. É necessário que você nasça de novo para entrar no reino de Deus. Preste atenção nisso. Todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A morte de Jesus Cristo naquela cruz pôs um ponto final no pecado. Pagou um preço alto por todo o pecado. Preste atenção nisso. Ali fomos batizados na morte de Jesus Cristo. Compreende? Agora, como podemos andar como andávamos? Em estado de pecado. Um pecado que custou a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Como poderemos ainda viver naquele estado que vivíamos? O correto é que vivêssemos agora em novidade de vida, pela glória do Pai. Porque se nós fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Também passaremos por um novo nascimento. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Preste muita bem atenção nisso, que aqui você vai entender o segredo do novo nascimento. O velho homem que existia em mim, a velha mulher, a velha pessoa que existia em você, aquela velha criatura foi com Jesus Cristo crucificado, para que aquele corpo de pecado que existia dentro de você fosse desfeito, para que você não sirva mais o pecado. Ou seja, o velho eu aqui, o velho homem que existia em mim, a velha pessoa que existia em você, era serva do pecado, servia ao pecado. Mas na morte do Senhor Jesus Cristo, você foi juntamente com ele crucificado. E todo o pecado ali foi pago. A dívida do pecado foi paga. E aquele pecado cobraria uma dívida de nós, que nós não poderíamos pagar. Por isso, o capítulo 6 já começa com um alerta. Como você pode, tendo consciência de tudo isso, ainda permanecer vivendo no pecado? Com seus velhos hábitos, com as suas velhas manias, vivendo como aquela velha criatura, com aquele corpo de pecado, sendo que Cristo já pagou o preço por todos os pecados. Então preste atenção nisso, porque, ora,
Aquele que vivia com aquele corpo de pecado servia ao pecado, mas Cristo morreu numa cruz e fomos juntamente com ele crucificados para que aquele corpo de pecado fosse desfeito, para que não vivemos mais a serviço do pecado, pelo contrário, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que está morto está justificado, você foi justificado de todo pecado pela morte do Senhor Jesus Cristo. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se você morreu com Cristo naquela cruz, você crê então que assim como Ele ressuscitou e vive, você também vive com Ele. Você já não vive mais em estado de morte. Você já não vive mais em estado de pecado. Você já não vive mais com aquele corpo de pecado. Se você crê que Jesus pagou o preço por todos os seus pecados e recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já não vive mais como morto. Você vive como com quem vive com Cristo. Você vive como com quem vive com Cristo. Ora, se morrermos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, Ele já não morre. Aqui Cristo venceu a morte. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Meu irmão, minha irmã, muitos vivem sua vida com medo da morte, mas se esquecem que existe um Deus, um Senhor chamado Jesus Cristo que venceu a própria morte. É a esse Rei que devemos todo o nosso amor, toda a nossa fidelidade. Aquele que uma vez morreu, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aqui está o novo nascimento. O novo nascimento consiste nisso, em morrer para o pecado e viver para Deus. E como é viver para Deus? É como o vento. Você não sabe para onde ele vem, nem para onde ele vai. É assim. É viver pelo Espírito e não viver mais pela carne. É viver para o Espírito e não viver mais para a sua carne, não mais para as suas vontades, não mais para as suas concupiscências, não mais para os seus desejos enganosos. A Bíblia toda fala sobre isso, sobre um novo nascimento, sobre sacrifício. Eu quero que você entenda isso, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse para mim e para você: você quer me seguir? Você realmente quer ser meu discípulo? Você realmente quer me seguir? Então negue-se a si mesmo. Ou seja, negue a sua carne, negue as suas vontades, negue os seus desejos, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha após mim. Siga-me. É o que o Senhor Jesus está dizendo para você nesta manhã de hoje. Siga-me, siga-me. Mas para seguir Jesus, você precisa renunciar. A cruz na qual Jesus foi crucificado é uma cruz de renúncia. E Ele nos ensina a carregar essa cruz de renúncia. A cruz só vai se tornar um peso em sua vida quando você tiver dificuldade de renunciar. A cruz não é um peso para você. Ela só será um peso se você tiver dificuldade de renunciar. Renunciar o quê? Renunciar aos seus desejos, seus prazeres enganosos, renunciar à vontade da sua própria carne e entender de uma vez por todas que você precisa nascer do Espírito, que você precisa viver pelo Espírito, que você precisa morrer para o seu pecado e nascer para Deus. Morrer para o seu pecado e viver para Deus. Viver para Deus é viver renunciando ao mundo. Viver para Deus é não ser amigo do mundo. Viver para Deus é viver renunciando ao pecado, é viver resistindo às tentações. Viver para Deus é viver separado das coisas contaminadas deste mundo. É não se misturar
com o fermento dos fariseus. Viver para Deus é viver para o amor, é viver para a paz, é viver para a certeza de uma eternidade melhor sobre a vida de cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. E agora eu quero fazer uma pergunta a você. Você já morreu para o seu pecado? Você sabe que você precisa nascer de novo, não sabe? Você sabe que para você entrar no céu, no reino de Deus, você precisa ser como uma criança. Você precisa aprender a perdoar, porque você também necessita de perdão. Você precisa passar por um novo nascimento. O Senhor é bem claro quando Ele diz: aquele que não perdoa, meu Pai não pode perdoar. Este não pode entrar no reino dos céus. Se você quer entrar no reino dos céus, você deve ser como uma criança. Como é uma criança? Já pensou nisso? Uma criança perdoa. Por mais que ela seja ferida e magoada, ela tem essa capacidade de perdoar. E a criança, quando ela perdoa de todo o coração. De todo o coração. Você sabe disso. Você sabe disso. Meu irmão, minha irmã, é preciso este novo nascimento em nossa vida. Para que esse novo nascimento aconteça na minha e na sua vida, precisamos morrer para o nosso pecado. E então eu insisto nesta pergunta. Você morreu para o seu pecado? Ou seu pecado está vendo você bem vivo ainda? Ou seu pecado está ali, fazendo uma baderna ainda na sua vida? Você morreu para o seu pecado? Você bateu a porta na cara do seu pecado e disse para o seu pecado: me esqueça, pecado, que eu não quero mais saber de você. Eu não te aceito mais na minha vida, eu não te suporto mais. Eu não aceito mais que você faça parte da minha vida, pecado. Você realmente morreu para o seu pecado? Você realmente bateu a porta na cara do seu pecado? O seu pecado sabe que em você ele não vai encontrar mais lugar para morar? O seu pecado já sabe que em você ele já não vai encontrar mais alimento para se sustentar? O seu pecado sabe que em você ele já não vai encontrar mais uma morada? Uma pessoa frágil, uma pessoa debilitada, uma pessoa que por qualquer dificuldade se entrega às vontades do pecado? O seu pecado já está sabendo disso? Se não, é a hora de você mostrar para o seu pecado quem manda realmente em sua vida. Se realmente quem manda em sua vida é Deus, não há espaço para o pecado nela. Não é verdade? Se realmente quem manda e quem governa na sua vida é Deus, não há espaço para o pecado. Então está na hora de você mostrar para o seu pecado quem é o seu rei, quem é o seu Deus. E que não há espaço dentro de você para o pecado. Você precisa morrer para o seu pecado. Porque só morrendo para o seu pecado, você pode nascer de novo e poderá entrar no reino de Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. É a pergunta que eu fiz. Você se considera morto para o seu pecado? Ou não? Ou você está vivendo no pecado? Ou você se considera mais vivo do que nunca no seu pecado? Porque se você se considera uma pessoa viva no pecado, seu pecado tem vida em você. Mas se você morre para o pecado, e se você se considera morto para o pecado, mas vivo para Deus, o seu pecado já não tem mais força sobre sua vida. Tá entendendo, meu irmão? Preste atenção nisso. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Você já ouviu falar que não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo? Agora eu te pergunto: Senhor Deus é o Senhor da sua vida? Como que você pode então servir a Deus como Senhor e servir ao pecado ao mesmo tempo como Senhor? Porque se o pecado está vivo na sua vida, ele se torna Senhor da sua vida. Se você vive caindo no mesmo pecado, se você vive retornando, regressando ao mesmo pecado constantemente,
este pecado está bem vivo em você. Talvez você não tenha percebido, mas este pecado se tornou o Senhor da sua vida. Talvez você não tenha percebido, mas cada vez que você volta para o pecado, você está servindo a Ele, está abrindo mão de Deus e servindo ao seu pecado. Quando o pecado se torna Senhor de nossas vidas, é algo muitas vezes que não percebemos. A nossa vida corre naturalmente, às vezes as coisas até acontecem de uma forma natural, que parece que está tudo dando bem. Mas tudo isso é influenciado pelo inimigo, que investe o pecado na sua vida para que você tenha a impressão de que as coisas estão correndo bem, para que você não perceba o pecado camuflado dentro de você. E o pecado, ele tem este poder de se camuflar em nossa vida. Compreende, meu irmão? Por isso, meu irmão, precisamos morrer para um só nosso pecado e viver para Deus. Porque se a gente não morrer para o nosso pecado, o pecado vai reinar sobre nossa vida. Ele vai se tornar Senhor em nossa vida. E o pecado, ele não é bonzinho, ele não vai pedir licença. Ele vai te atentar, ele vai te aprovar, ele vai armar ciladas em volta de você, ele vai te colocar em situações difíceis para que você ceda ao pecado. Então as coisas vai dar errado. Eu vou dar algum exemplo bem básico para você. Por exemplo, eu já fui fumante, fumei durante 6 anos. Quem fuma sabe como que é difícil parar de fumar. Quando às vezes acontecia um problema na minha vida, eu ficava estressado. Imagina o que eu ia fazer. É fumar. Então eu tinha a impressão que fumar aliviava o meu estresse, mas não resolvia o meu problema. Isso é pecado? Fumar é pecado? Meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Se a gente partir do princípio de que o nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo, eu te faço uma pergunta. Você teria coragem de destruir o templo do Espírito Santo? Se você sabe que seu corpo é morada de Deus, morada do Espírito Santo, por que você destruiria essa morada? Agora eu refaço outra pergunta. Fumar é uma forma de destruir o próprio corpo? Fumar não é uma forma de autossuicídio? De se suicidar lentamente? Então você entende isso? Toda vez que a gente recorre ao pecado, toda vez que a gente cede ao pecado, a gente está servindo ao pecado. E o pecado, ele não pede licença. E às vezes, sem a gente perceber, a gente já está dominado pelo pecado, seja nos vícios da vida, seja na mentira, seja na vaidade, seja no orgulho, seja na pornografia, seja... Há tantos pecados que difícil seria numerá-los. Porque o pecado está muito presente em todo lugar. Aonde você olha, você vê pecado. E não há problema nisso, porque você sabe que o pecado está muito influente sobre o mundo. O grande problema é que quando você começa a olhar, você só vê pecado nas pessoas e no que está do lado de fora, e não consegue ver o pecado que existe dentro de você. Aí é um problema. Porque aí você começa a se tornar uma pessoa que julga todo mundo, uma pessoa que critica todo mundo, porque você começa a ver defeito em tudo, mas não consegue ver o defeito dentro de você. Aí a gente volta para aquela palavra da Bíblia. Primeiro, arranca a trave que está no seu olho, para que você queira tirar o cisto que está no olho do teu irmão. Porque às vezes o que está encobrindo o seu olho é muito maior do que está no olho do seu irmão. Às vezes, se a gente tem por natureza humana, olhar o defeito das pessoas, olhar para as pessoas, olhar o que as pessoas cometem de errado. Mas muitas vezes a gente se olha no espelho, olha para dentro de nós mesmos para ver o que existe de errado em nossa vida. A gente tem até como um dom, né, praticamente natural, de olhar o que as pessoas fazem de errado. Mas a gente não consegue muitas vezes ver o que a gente faz de errado. E às vezes a gente depende de outras pessoas para que nos apontem nossos erros. Não é verdade? Bom dia a todos vocês que estão participando, estão chegando agora. Tá bom? Que Deus os abençoe. Estamos falando aqui sobre o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Este dom gratuito de Deus é um novo nascimento.
Então Nicodemos ele pergunta, mas como posso nascer de novo, Jesus? E Jesus explica, você precisa nascer da água e do Espírito. Aí você vem para o livro de Romanos aqui, capítulo 6, ele explica para nós o que realmente é o novo nascimento. O novo nascimento é entender que Jesus Cristo morreu numa cruz por você, que você foi batizado na morte de Jesus naquela cruz, e assim como Jesus foi ressuscitado e vive, você também vive. Ou seja, você já não pode mais viver como uma velha criatura, você já não pode mais viver com aquele corpo de pecado, porque aquele corpo de pecado foi desfeito na morte de Cristo. Então como você pode viver como você vivia antes, sabendo de tudo que Deus já fez em sua vida? É isso que a gente está dizendo, que para que você nasça de novo, e se você quer entrar no céu, se você quer ser um cidadão do céu, se você quer morar no céu, preste atenção nisso, meu irmão. Se você quer realmente entrar no céu, você precisa entender que você precisa passar por um novo nascimento. Só que só há um modo de você passar por um novo nascimento. Você precisa morrer para o seu pecado. Então a gente fez uma pergunta aqui. Você já morreu para o seu pecado? Porque se você não morreu para o seu pecado e o seu pecado vive dentro de você, como você vai conseguir nascer de novo? Porque o novo nascimento ele consiste numa kenosis. Kenosis é um termo bíblico que significa esvaziar-se de si mesmo. O novo nascimento consiste nisso. Quando você nasce de novo, você esvazia-se de si mesmo. Você deixa de ser aquela velha pessoa amargurada, ranzinza, crítica, pessimista. Você deixa de ser aquela pessoa magoada. Você deixa de ser aquela velha criatura. Você é vestido com vestes novas. Você esvazia-se de si mesmo. Você passa por uma kenosis na sua vida. Você se esvazia dos seus medos. Você se esvazia do seu orgulho. Você se esvazia da sua vaidade. Você se esvazia das suas ambições, dos seus desejos. Você se esvazia de si mesmo. Para quê? Para que haja espaço para o Espírito Santo de Deus. Mas se o pecado ainda vive dentro de você, você acha que o Espírito Santo vai dividir o mesmo espaço com o pecado? Você acha que o Espírito Santo vai chegar em você e vai falar assim, não, fica tranquilo aí. Pode deixar que tem um cantinho para mim aqui dentro de você. Eu vou me apertar aqui, eu vou me ajeitar aqui, eu vou ficar apertadinho aqui. Deixa esse pecadinho aí também, não tem problema não. Cabe todo mundo aqui dentro. O Espírito Santo não faz isso, meu irmão. O Espírito Santo não vai dividir espaço com pecado dentro da sua vida. Não se iluda. Não minta para você mesmo. Porque o Espírito Santo jamais vai dividir o espaço na sua vida junto com o pecado. Dentro de você não há espaço para dois senhores. Não é possível. Porque ou você vai agradar um e desagradar outro, ou você vai atender a um e deixar de atender a outro. Não há espaço para o Espírito Santo, para Deus na sua vida e para o pecado. Se você não entender que se você não entendeu que você precisa morrer para o pecado, você precisa morrer para o pecado. Porque se você não morrer para o pecado vai se tornar senhor na sua vida sem que você perceba. Se o seu pecado ainda não entendeu que você morreu para ele, que você bateu a porta na cara dele, que você não quer mais nem olhar para ele, que você não suporta mais ele, que você tem repúdio por ele, o seu pecado precisa entender isso. É muito fácil sentir repúdio pelas pessoas. É muito fácil bater a porta na cara das pessoas. É muito fácil ter nojo das pessoas. É muito fácil se revoltar com as pessoas. É muito fácil não olhar mais na cara de uma pessoa que te ofendeu. Mas e o seu pecado? Você consegue fazer isso com o seu pecado? Você consegue bater a porta na cara dele? Você consegue ter repúdio pelo seu pecado? Ao ponto de falar assim, eu não suporto mais olhar para este pecado. Ele já não faz parte na minha vida, eu já não aceito ele na minha vida, eu não quero ele na minha vida. Dentro da minha vida não há espaço mais para o pecado. E o seu pecado precisa entender isso de uma vez por todas, porque enquanto o seu pecado não entender que você tomou uma decisão, ele vai continuar batendo na porta. Enquanto o seu pecado não entender que você decidiu abrir a sua vida para Deus e que dentro de você já não mais há espaço para ele, ele vai continuar batendo na sua porta. Seu pecado precisa entender
que você morreu para ele de uma vez por todas, e que agora você já não vive mais para o pecado, que agora você já não serve mais o pecado, que agora você vive para Deus. Irmãos, nem tão pouco, preste atenção nisso, olha, nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha só que interessante isso. Quando o pecado reina na nossa vida, quando o pecado se torna senhor na nossa vida e ele entra na nossa vida sem pedir licença, e sem que a gente perceba, a gente já está envolvido com o pecado, a gente está dominado pelo pecado, o que acontece? Os nossos membros, os nossos dons, os nossos talentos começam a servir o pecado. É bem assim. A gente, os nossos talentos, que muitas vezes Deus nos deu, os nossos dons, eles começam a ser instrumento para o pecado. Você vai ver muita pessoa talentosa. Você vai ver muita pessoa, vai conhecer muita pessoa que tem talento, que tem dom, mas que tem usado o seu dom de uma forma errada, equivocada. Não é verdade? Não é verdade isso? Tem muita gente que tem dom, só que tem usado o dom da forma errada. Porque o pecado está vivo dentro delas. O pecado se tornou senhor dentro delas. E elas estão sendo agora instrumento para o pecado. Quando a gente ajuda outra pessoa a pecar, a gente se tornou instrumentos do pecado. Quando você ajuda outra pessoa a pecar, quando outra pessoa peca por causa de você, é porque você se tornou um instrumento do pecado. E o pecado já é senhor da sua vida. E isso é sério e é grave, sabe por quê? Porque aí no final, na prestação de contas que todos nós vamos fazer com Deus, você já não vai mais prestar contas apenas pela sua própria vida, mas você vai prestar conta também pela vida daqueles que você fez pecar. Ai daquele que fizer um destes pequeninos se desviar do meu caminho. Você já ouviu falar isso? Ai daquele. Porque o pecado ele não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É isso que você precisa entender. Que hoje você está debaixo da graça de Deus. Que Deus derramou a sua graça sobre sua vida. Ele revestiu sua vida sobre graça. Você está entendendo isso? A graça de Deus está sobre nossa vida. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Por isso que o capítulo 6 de Romanos começa com essa pergunta: como pode ainda viver no pecado depois de tudo que Deus fez para que a graça abunde? É isso que você quer? Você está querendo? Presta atenção nisso, olha aqui a pergunta. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Quer dizer então que você tem consciência de que Jesus morreu numa cruz por você, pagou os preços pelo seu pecado, que revestiu você de graça e que hoje você está debaixo da graça de Deus, só que você não quer abandonar o seu pecado. Quer dizer então que depois de tudo que Deus fez, depois de tudo que Jesus fez na sua vida, você ainda quer viver do jeito que você vivia? Como uma velha criatura? Com aqueles velhos hábitos? Fazendo aquelas coisas novamente? Quer dizer então que você não abre mão da vida que você vivia? Então quer dizer que você não quer renunciar? É assim mesmo? É desta maneira que você realmente vai ser um instrumento do pecado neste mundo? É esta a pergunta que Romanos faz em capítulo 6. Como que você pode ainda viver como você vivia depois do que Cristo já fez sobre sua vida? Você não entendeu que você está debaixo da graça? Então quer dizer então que você vai continuar vivendo no pecado porque a graça vai superabundar novamente em sua vida? Ou seja, você espera que Jesus volte e morra numa cruz novamente por você? Não é isso que ele vai fazer. Ele vai voltar, mas ele não vai voltar para morrer numa cruz novamente. Meu irmão, minha irmã, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Você não pode fazer isso. Você não pode continuar vivendo uma vida de pecado.
Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha, presta atenção nisso. Fomos libertos do pecado para sermos servos de justiça. Fomos libertos do pecado para sermos servos da justiça. O pecado que existe ainda em sua vida, ele só existe ainda em sua vida porque ainda você não entendeu que você precisa morrer para o seu pecado. Por isso que ele ainda tem sido um peso na sua vida. Por isso que este pecado ainda tem travado sua vida de progredir. Por isso que este pecado ainda tem trazido dores sobre sua vida. Porque você ainda não morreu para ele. Porque ele ainda não entendeu que você já não pertence mais a ele. Que ele ainda não entendeu, e você precisa deixar isso bem claro, que você agora pertence a Deus. Que você agora é serva de justiça, é servo da justiça, por obediência a Deus. Você foi feito servo da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Ou seja, antigamente quando você vivia no pecado, você fazia tudo para o pecado. Você servia ao pecado. Por exemplo, quando você ia para o mundo aí, para o carnaval, vou dar um exemplo assim simples, quando você ia para o carnaval, você ia lá, você se alimentava, se hidratava, cuidava do seu corpo para você aguentar passar uma noite inteira pulando na festa da carne. Carnaval significa festa da carne, você sabe disso, né? Então você ia lá, se dedicava, né? Não, hoje eu vou me preparar porque vai ter carnaval essa noite. Eu quero seguir o trio elétrico. Eu quero estar lá dançando, pulando, fazendo auê. Eu quero estar lá na festa da carne. O que acontece lá no carnaval? Traições, sexos, drogas, brigas, contendas, famílias destruídas. Ah, tem música e tem alegria. Tem. Quanto custa essa alegria do carnaval? Custa destruição. Custa ruínas. Custa lares desfeitos. Custa pessoas que vão para lá e muitas vezes são espancadas, assassinadas e jamais se tornam para suas casas. Vale a pena essa alegria do carnaval? E você lembra aquela vez quando você ia no carnaval e você colocava todo o seu vigor físico, toda a sua disposição ao carnaval? Ou seja, antigamente você servia, usava o seu corpo para servir ao pecado, para servir a uma festa da carne. Agora que você entendeu que você foi separada do pecado, porque Jesus morreu numa cruz e pagou o preço pelos seus pecados, e agora fez de você serva de justiça, agora você precisa usar o que você tem para a justificação, para a santificação. Você precisa usar o que você tem para o reino de Deus. E o que você tem? Se antes você usava os seus dons e os seus talentos para o pecado, agora você precisa usar os seus dons e os seus talentos para o reino de Deus. Isto não é só uma obrigação, é uma responsabilidade que você deve ter como gratidão a Deus por tudo que Deus já fez em sua vida. Compreende, minha irmã, meu irmão? Porque quando você era servo do pecado, você estava livre da justiça. E que fruto tinha, então, das coisas de que agora nos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Olha só, aquelas coisas que a gente fazia lá atrás no nosso passado, quando a gente lembra, muitas vezes a gente se envergonha. Sabe por que a gente se envergonha? Porque o fruto daquelas coisas que a gente fazia lá atrás, o fruto delas é a morte, é a ruína, a destruição. Então quando a gente olha para trás e a gente vê tudo que a gente fez na vida e a gente fala assim, meu Deus, o que eu tinha, o que eu fazia na minha vida, onde que eu estava com a cabeça, o que eu estava fazendo que eu não estava vendo o Senhor Deus.
que eu não estava ouvindo ninguém, que parecia que eu estava cego neste mundo. O que eu estava fazendo com a minha vida, Pai? E aquilo às vezes bate até uma vergonha pelas coisas que a gente fazia. Mas isso é bom, porque nos traz a consciência de que fomos libertos. Porque nos traz a consciência da onde Deus nos tirou. Deus te tirou de um lamaçal de pecado. Deus te tirou do fundo do poço que nem você percebeu que você estava. Deus te tirou do meio de uma roda de escarnecedores, de zombadores. Deus te tirou do meio do fermento dos fariseus. Deus te arrancou de lá. Não foi só uma parte, um pedacinho seu. Deus te arrancou de lá pela raiz. Deus te arrancou de lá por inteiro, por inteira. Deus te tirou de lá do meio. E você sabe disso. Por quê? Porque o que ia virar aquilo lá? Aquilo lá não ia virar nada de bom. Não ia dar certo. Deus te tirou de lá. Sem você perceber, você andou numa cova de leões. E Deus esteve com você. E quando a pedra foi retirada daquela cova, você viu a luz do sol de novo. Porque Deus estava com você. Sem você perceber, muitas vezes você foi lançado numa fornalha de fogo. Mas Deus caminhou com você e te tirou daquela fornalha. Deus te arrancou pela raiz do meio do mal. Te livrou, te poupou de tanta coisa que você nem percebeu em sua vida ainda. Mas um dia você vai saber de tudo que Deus fez em sua vida, sabia disso? Deus te arrancou de lá, daquilo que ia trazer apenas vergonha para sua vida. Deus te arrancou do meio daquilo que ia trazer frutos de morte da sua vida. Mas agora que Deus te tirou de lá, agora que você está liberta do pecado, agora que você foi liberto do pecado, agora que libertados do pecado, vocês foram feitos servos de Deus. Tendes então dentro de você já não mais o fruto da morte, mas sim o fruto para a santificação e por fim o fruto da vida eterna. Você entendeu isso, meu irmão? Você foi arrancado lá do meio, você foi arrancado pela raiz de lá, da onde que aquilo lá só estava gerando frutos de destruição sobre sua vida. Você foi arrancado daquele meio e Deus te colocou num lugar agora para que dentro de você seja gerado frutos de santificação para a vida eterna. Você foi arrancado do meio do pecado para viver para Deus. A grande questão é que muitas vezes você não entendeu ainda isso. E que aquele pecado que existia lá atrás, da qual Deus já te arrancou de lá, você está tentando puxar ele de volta para a sua vida. Só que ele já não condiz mais com a novidade de vida que você está vivendo. Ele já não condiz mais com o seu estilo de vida. Ele já não condiz mais com a sua vida porque Deus já te revestiu de vestes novas. Deus já te justificou diante daqueles pecados. Só que você ainda insiste em olhar para trás e tentar puxar de volta para a sua vida aquilo que já não é mais para fazer parte da sua vida. Enquanto você tiver esse pensamento ligado àquele pecado, ele vai viver em você ainda. Enquanto seus pensamentos ainda estiverem ligados, enquanto as suas lembranças ainda estiverem voltadas para o pecado que se cometia no seu passado, ele vai sempre existir dentro de você. É preciso que você morra de uma vez por todas para o seu pecado. Ele precisa entender que você já não quer mais saber dele, que ele já não faz parte mais da sua vida. E ele precisa entender isso de uma vez por todas. E aqui já terminando no versículo 23 de Romanos 6 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, muitos não vão conseguir, infelizmente. Por quê? Porque não querem abandonar a vida de pecado. Porque estão presos ao pecado.
Porque o pecado se tornou o senhor da vida deles. E porque eles estão servindo ao pecado. E eu quero falar com você, e é até difícil falar isso, mas se você serve ao pecado, você é digno do seu salário. Se você tem trabalhado para o pecado, você é digno de receber o salário que o pecado tem para você. Porque uma hora ou outra ele vai te pagar. Uma hora ou outra ele vai recompensar você. Porque você quis ser instrumento dele. Porque você não quis abandonar ele. Porque outras pessoas pecaram porque você induziu as pessoas a pecarem. Você trabalhou certinho. Você fez hora extra para o pecado. Você chegou até mais cedo no expediente para pecar. Você deixou muitas vezes de ir para casa e ficou até mais tarde no serviço para poder pecar. Você serviu com excelência ao pecado. E o pecado reconhece o seu esforço, sua dedicação e seu trabalho. E uma hora ou outra, ele vai te pagar. Só que a grande questão, e o que é preocupante é isso. Que aquele que vive para o pecado, trabalha para o pecado e serve para o pecado, é digno de receber sua recompensa e seu salário. Só que talvez você não entendeu que o salário que o pecado tem para pagar para os seus trabalhadores é a morte. E essa morte que o pecado paga para as pessoas não é uma morte repentina, mas sim uma morte lenta, uma morte espiritual, onde a pessoa vai morrendo dia após dia. Quanto mais ela peca, mais ela morre um pouquinho dentro dela mesma. Quanto mais ela peca, mais ela se afasta de Deus. Porque da mesma maneira que você tem que morrer para o pecado e viver para Deus, tem muitas pessoas que estão fazendo o contrário. Tem muitas pessoas que estão morrendo para Deus e vivendo para o pecado. Você está entendendo? Porque isso é grave. Tem muitas pessoas que estão morrendo para Deus e vivendo para o pecado. Sendo que é o contrário que você precisa fazer. Você precisa morrer para o pecado e viver para Deus. É isso que Deus quer, é isso que Deus espera de você, da sua vida. Que você tome uma decisão de abandonar de uma vez por todas este pecado, porque enquanto você olhar para trás, esse pecado vai ter vida em você. Enquanto você ainda lembrar, se pegar lembrando desse pecado, esse pecado ele vai tentar por um tempo insistir em permanecer em sua vida. Ele não vai largar o assim. Ainda mais se o pecado estiver enraizado dentro de você, ele não vai sair tão fácil. Só que é só uma maneira de você vencer isso. Perseverança. Se toda dificuldade que você tiver, você desistir e voltar para o pecado, poxa, ele não vai ter, você perde a confiabilidade. Se toda dificuldade que você tiver na sua vida, você volta a pecar o que você pecava, o pecado vai dar risada da sua cara e falar assim, olha lá, vai tentar de novo, mas não vai conseguir. Olha lá, vai tentar de novo, mas eu vou até sentar aqui e vou ficar esperando, porque eu sei que lá não vai quebrar a cara e vai voltar para mim. Esse é o pecado. O pecado está tirando sarro da nossa cara. O pecado está fazendo a baderna na nossa vida. O pecado está fazendo uma bagunça na nossa vida. Aquele que insiste em viver no pecado está vivendo iniquidade. Se existe uma coisa que afasta nossas orações, encobrem o rosto de Deus das nossas orações, encobrem as nossas orações do rosto de Deus, é a nossa iniquidade. Ou seja, muita oração nossa não chega até o céu, por quê? Porque a iniquidade está revestindo, cobrindo as nossas orações do rosto de Deus, porque o rosto de Deus é santo. Então eu quero que você entenda isso, já resumindo tudo que a gente leu aqui. Olha aqui, o salário do pecado é a morte. Se você insiste em viver no pecado, se você insiste em trabalhar pecado, o salário do pecado você vai receber uma hora ou outra. Só que você está pensando que é uma morte só carnal? Não é. É uma morte lenta, espiritual. Você morre dia após dia. Quanto mais você se afasta de Deus, mais você morre para Deus e mais você vive para o pecado.
Aí você entra em depressão, aí você entra em tristeza, entra em crise de ansiedade. Aí você não percebe, a hora que você vai perceber, você está indo no médico, está tomando um monte de medicação, já não consegue dormir, já não consegue mais ser feliz, já tem insônia, parece que a sua vida já não faz mais sentido. Mas por quê? Porque lá atrás você escolheu se afastar de Deus e insistiu em viver no pecado. Porque lá atrás, quando Deus estava te chamando, você falou assim: ah não, mas eu quero ficar um pouquinho aqui. Ô meu irmão, você já viu quando faz vento lá fora lá? Aí a mãe sai lá na porta e dá um grito: filho, entra pra dentro que vai esfriar, você não pode ficar no frio, filho. Ah não, mãe, mas tá gostoso. Deixa eu ficar só mais um pouco. Não, filho, tá, vai. Você não pode pegar essa friagem no peito, filho. Depois você fica doente, quem tem que cuidar sou eu. Entra pra dentro, filho, agora. Não, mãe. Muitas vezes o filho é teimoso, né? Não, mãe, deixa só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Nesse só mais um pouquinho, o resfriado chega. A gripe pega. E a hora que vai ver, a criança já tá no outro dia com o nariz escorrendo. Já tá gripada. Não é assim? É assim o pecado. Deus tá falando: sai daí. Para com isso. Toma uma atitude na sua vida, toma uma decisão. Poxa, eu morri numa cruz por você. Não é pra você continuar vivendo nessa vida, não. Você acha que isso aí não vai ter um preço? Você acha que você vai fazer o que você quer da sua vida? E isso aí não vai ter uma consequência lá na frente? Você acha que vai ser assim para sempre? Que você vai pecar, pronto, vai morrer, vai acabar e vai deixar de existir? Não existe isso não. E a justiça de Deus, onde que está? Onde que entra? Simplesmente você não vai deixar de existir. Simplesmente você não vai deixar a sua existência e vai simplesmente acabar com tudo que você fez. Nós vamos prestar contas pelos nossos atos. Preste atenção nisso. Porque a vida não é brincadeira e tem muita gente levando a vida na brincadeira e está perdendo a sua vida na brincadeira. Pelos seus pecados. Porque insiste em viver uma vida de luxúria, porque insiste em viver uma vida de ganância, porque insiste em destruir o próprio corpo que deveria ser morada do Espírito Santo. Não é verdade? Insiste em viver, destruir o próprio corpo. Eu quero que você entenda isso, que o seu corpo foi feito para ser templo, morada do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, como que o Espírito Santo vai entrar aí dentro de você, sendo que você não abandona o pecado, sendo que você está deixando um espaço para o pecado aqui, você está querendo espremer o Espírito Santo do outro lado e falar assim: ó, vou apertar vocês dois, vocês ficam aqui juntinho, que eu preciso dos dois. Quer dizer então que você precisa do Espírito Santo, mas não abre a mão do pecado? Quer dizer então que você precisa do Espírito Santo, mas você também não consegue ficar sem o pecado? É isso que você quer dizer? Pois sabe que o Espírito Santo não vai aceitar dividir esse espaço com o pecado. Se é isso que você pretende em sua vida, esse espaço aqui vai ficar vazio. Porque o Senhor é gentil. E se você está optando a viver pelo pecado, se desfrute nele. Por isso que a palavra do Senhor fala: aquele que peque ainda mais. Ô meu irmão, minha irmã, se tem uma coisa que você não vai querer na sua vida, é que Deus abra a mão de você. Mas muitos, por teimosia, por insistência, eles abrem mão de si mesmos e saem da presença de Deus. Quando insistem em viver para o pecado, quando o pecado tem vida dentro deles. Nicodemos procurou Jesus. Jesus, como eu posso nascer de novo? O que significa nascer de novo? Meu filho, nascer de novo é como o vento, você não sabe para onde vai nem para onde vem. Nascer de novo é nascer da carne, é nascer do Espírito. Você precisa nascer de novo para entrar no céu. Para você nascer de novo, o primeiro passo que você tem que tomar é morrer para o seu pecado. Por que morrer para o meu pecado? Porque você precisa entender de uma vez por todas que Jesus pagou um alto preço pelos nossos pecados. Como nós poderemos viver ainda nele? Para que a graça abunde de novo? Você está esperando, como milhares de pessoas, Jesus voltar, morrer numa cruz novamente, sofrer tudo de novo? Pronto, paguei de novo os seus pecados. Continuem a viver e pecando numa boa.
Não vai ser assim. Não é assim. Amém, meus irmãos? O novo nascimento é o dom gratuito de Deus sobre a nossa vida. Este dom gratuito de Deus, ele é para a vida eterna. Ele é para a vida eterna. Se você insistir em viver no pecado, você vai receber o salário que o pecado tem para sua vida. Mas se você decidir morrer para o pecado e viver para Deus, o que você tem a receber é o dom gratuito de Deus. E este dom gratuito de Deus que Ele tem sobre sua vida é a vida eterna, como uma nova criatura, como um novo ser, como uma nova pessoa, sem manchas, sem mágoas, sem tristezas, sem infelicidades. Pelo contrário, um novo ser dentro de você, uma nova criatura, um novo modo de pensar, um novo modo de sentir, um novo modo de agir, de falar, de olhar, de escutar, um novo ser, uma nova mulher, um novo homem. É o que Deus tem sobre sua vida para fazer, te revestir de vestes novas, rasgar as vestes antigas. Mas tudo isso precisa partir de um princípio que está dentro de você: morrer para o pecado e viver para Deus. Amém? Gostaria de orar agora junto com os irmãos, aquele que recebeu esta mensagem e está lutando contra o pecado. O que eu tenho a dizer para você? O pecado é assim mesmo. Ele bate na nossa porta, ele insiste, só que a gente tem que resistir. Eu costumo dizer que o maior inimigo que a gente tem na vida é o pecado, porque é o pecado que pode nos tirar do céu. Quando a gente insiste em viver no pecado e não se arrepende pelo pecado, a gente perde a oportunidade, a gente pode ser retirado, da porta do céu. Preste atenção nisso, porque às vezes você fala assim: mas eu não consigo me libertar do pecado, mas eu não consigo parar, eu não consigo deixar de fazer isso e aquilo. Preste atenção nisso. Comece se arrependendo. Se arrependa. Só o fato de você se arrepender dentro de você, por todo o pecado que existe na sua vida, já é um grande sinal dentro de você para Deus de que você quer mudar. Só que você não está tendo forças. Quando existe arrependimento de você, arrependimento dentro de você pelo que você fez ou pelas coisas que aconteceram, este arrependimento, ele transmite uma mensagem para Deus que diz assim: Deus, eu quero mudar, mas eu não estou conseguindo. Pai, eu quero melhorar, mas eu não estou tendo forças. Pai, eu não estou conseguindo porque toda vez aparece uma situação diferente, eu acabo voltando para o mesmo pecado sempre. Me ajuda, me dá forças. Eu te digo uma coisa, meu irmão, minha irmã. Se verdadeiramente você se arrepender, Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Pode ter certeza que Deus vai entrar com você nesta luta. E Ele vai te ajudar a vencer todo o pecado existente ainda em sua vida. Vai te ajudar a superar todo o pecado que ainda insiste em te aprisionar. Deus vai te dar forças para que você vença todo o pecado da sua vida. Um por um, cada um de uma vez, até que não sobre mais nenhum. Deus vai te dar forças para vencer e superar todo o pecado. Porque o nosso próprio Senhor venceu não só o pecado, como a própria morte. Porque o nosso Senhor já pagou um preço por todos os nossos pecados. Agora, cabe a nós entendermos que este pecado precisa morrer dentro de nós e nós precisamos morrer para ele. E ele precisa entender que você está morto para ele, que agora você está vivendo para Deus. Amém? Aqui retornamos na nossa pergunta inicial. Seu pecado, ele já morreu dentro de você? Ou você morreu para o seu pecado? Ou você está agora vivendo para Deus? Como que você pode viver para Deus, mas ainda ter o pecado vivo dentro de você? Como que você vai conseguir viver para Deus e ao mesmo tempo continuar alimentando esse pecado? Tá entendendo?
porque talvez ainda o novo nascimento não aconteceu. Porque muitas vezes você ainda você tem boa intenção, você quer viver para Deus, mas ainda você está sustentando o pecado, alimentando o pecado dentro de você. Como você quer que o Espírito Santo venha, faça uma transformação na sua vida, faça uma mudança na sua vida? Como que você quer que ocorra um novo nascimento na sua vida, sendo que você não consegue tirar esse pecado daí de dentro? Sendo que você não toma uma decisão na sua vida? Essa decisão parte de você. Quando eu decidi parar de fumar, falei, eu não vou mais fumar. Quando eu decidi parar de beber, eu não vou mais beber. Tudo isso para mim era um pecado para mim, dentro de mim. Então você precisa tomar uma decisão na sua vida. Eu não quero mais isso na minha vida. O seu pecado precisa entender de uma vez por todas que você morreu para ele. Eu não te suporto mais, pecado. Você já não faz mais parte da minha vida, pecado. Eu não suporto mais nem olhar para sua cara, pecado. Eu te repudio, pecado. Eu não quero mais você na minha vida. Você já não há mais espaço na minha nova vida para você, pecado. Então fale comigo essas palavras. Senhor Jesus morreu numa cruz e pagou o preço pelos meus pecados. Agora eu fui justificado e vivo uma novidade de vida. Na vida que eu vivo hoje, aquele velho homem, aquela velha pessoa foi rasgada, aquela velha criatura. Deus me vestiu com vestes novas e me fez uma nova criatura. Hoje, na vida que eu vivo, já não há mais espaço nesta minha vida para os pecados. Já não há mais espaço na minha vida para o pecado. Eu morri para o pecado, agora estou vivendo para Deus. Amém? Viver para Deus é morrer para o pecado. Vamos orar agora? Coloque as mãos no seu coração, feche seus olhos e entregue seus pecados agora nas mãos de Deus. Se você não está tendo forças para se libertar deste pecado, peça ao Senhor que Ele vai te sustentar por meio do seu arrependimento, do seu coração quebrantado e contrito. Deus vai entrar com você nesta peleja, nesta batalha, e Ele vai te ajudar a derrotar pecado por pecado. Mas olha aqui, assim que esses pecados caírem por terra, vai caber a você resistir, fazer frente de batalha contra esses pecados, porque lá na frente eles podem tentar te pegar novamente, podem tentar te aprisionar novamente. Só que quando eles vierem novamente, agora você vai estar revestida. Eles vão bater e vão cair por terra, porque dentro de você já não haverá mais espaço para o pecado, e sim será repleto do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus vai preencher todo espaço que existe dentro de você neste momento. Se você decidiu arrancar daí de dentro todo pecado, agora só há espaço para o Espírito Santo de Deus. Se você decidiu negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, agora só há espaço para Deus na sua vida. Pai Santo e amado Deus, eu te peço, meu Pai, por estas vidas, por estas pessoas que estão tomando uma decisão neste momento, nesse instante. Pai, essas pessoas estão lutando contra o pecado. E muitas vezes, meu Pai, o pecado tem zombado da cara delas. Muitas vezes o pecado, meu Pai, o pecado está afrontando elas, meu Pai. Porque as circunstâncias da vida muitas vezes faz com que elas retornem e regressem para um pecado anterior. Pai, mas hoje não. Hoje elas tomaram uma decisão nas suas vidas. Hoje elas decidiram de uma vez por todas pôr o pecado para fora e trancar a porta para que ele nunca mais volte na vida delas. Por isso eu te peço, meu Pai, o espaço agora, meu Pai, que antes estava preenchido pelo pecado, agora está vazio, meu Pai. Pai, agora eu te peço, Espírito Santo, vem, meu Pai, faça uma limpeza, meu Pai, neste coração, meu Pai. Ajuda, meu Pai, a arrancar, meu Pai, de lá de dentro tudo aquilo que não pertence ao Senhor, que não condiz mais com a nova vida desta pessoa, meu Pai. E venha preencher todo espaço para que não haja mais espaços vazios dentro dela, meu Pai, dentro dele, Senhor. Para que ele seja abundante, para que, assim como diz a Tua palavra, a Tua graça venha superabundar sobre a vida destas pessoas, em nome
nome de Jesus, meu Pai. Encha eles com a tua graça, reveste eles com a tua graça, com o teu poder, meu Pai. Que teu Espírito Santo venha fazer morada, meu Pai, no coração destas pessoas que estão agora entregando suas vidas ao Senhor, arrependidas de todo o pecado que aconteceu lá atrás, meu Pai. Ô Senhor Jesus, lança, meu Pai, sobre o mar do esquecimento todas essas mágoas, meu Pai, todo esse pecado que tem trazido ferida e tristeza sobre estas vidas, meu Pai. Oh, meu Pai, rasga essas vestes, meu Pai, essas vestes, meu Pai, ainda de pecado, este corpo de pecado que foi desfeito, meu Pai. Reveste esta pessoa hoje, meu Pai, com vestes novas, meu Pai. Faz dele hoje, meu Pai, novos seres, novas criaturas em Cristo Jesus, Senhor, para que eles possam a partir de hoje viver uma novidade de vida, um novo tempo em suas vidas, em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor, e amém. Amém, meus amados, que Deus os abençoe, que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar. E lembre-se desta valiosa lição que o Senhor Deus nos ensinou nesta manhã de hoje. Se faz necessário que passemos por um novo nascimento. E este novo nascimento